Olá, no vídeo de hoje e nos próximos que virão, vamos falar sobre o tema prisão em flagrante. Então, desde já, eu peço que você curta, comente e compartilhe o vídeo para que a gente possa divulgar o direito para todos sem maiores complicações, mas dando aquela aprofundada no tema sempre que preciso. Então, vamos ao assunto prisão em flagrante. No primeiro momento, a gente precisa descobrir o que significa a palavra flagrante. E flagrante é aquilo que é manifesto, que pode ser observado no momento em que ocorre, pois o delito ainda queima. Então, a prisão em flagrante diz respeito àquela prisão realizada enquanto o crime está acontecendo ou acaba de ser concluído. É a famosa boca na botija, digamos assim. E veja, a prisão em flagrante é uma exceção. Uma pessoa aqui no Brasil só pode ser presa mediante uma ordem escrita e fundamentada de um juiz. Mas calma, para entender isso, vamos ao artigo 5º da Constituição, no seu inciso 61, que diz assim: ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, o que o artigo no seu inciso diz pra gente? Qual é a regra? É que só pode ser preso aqui no Brasil, eu e você só podemos ser presos aqui com uma ordem escrita e fundamentada, exarada por um juiz competente, uma autoridade judiciária competente. E a exceção? Ou seja, quando não haverá necessidade dessa ordem escrita e fundamentada? Justamente na prisão em flagrante. Então, o flagrante é a exceção, a ordem escrita e fundamentada é a regra. Isso vem de outros princípios constitucionais do direito penal e do processo penal. Aliás, é um bom tema para a gente tratar aqui e, com certeza, se for da vontade de você que está vendo, a gente pode falar sobre os princípios constitucionais e não constitucionais do direito penal e do processo penal. Mas, enfim, agora que a gente entendeu o que é a prisão em flagrante, as regras e a exceção, vamos agora às modalidades da prisão em flagrante. E nas modalidades temos duas. Temos duas modalidades. Quais são? O flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. E essas duas modalidades nós encontramos no artigo 301 do Código de Processo Penal. E diz assim o referido artigo: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Vamos prestar atenção nas palavras utilizadas aqui. Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ou seja, quem é responsável pelo flagrante facultativo? Qualquer do povo. Qualquer do povo, ao presenciar um crime acontecendo, uma infração penal acontecendo, poderá prender alguém em flagrante. Né? Aí um julgamento, né? Quanto risco você quer assumir para si. Entretanto, as autoridades policiais e seus agentes devem, é uma obrigação, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Esses são responsáveis, esses últimos são responsáveis pelo flagrante obrigatório. E quem são esses agentes policiais, essas autoridades policiais que estarão obrigados a prender alguém em flagrante delito? Esses agentes policiais, essas autoridades policiais são encontradas no artigo 144 da nossa Constituição Federal. E se você for ver esse artigo, lá você vai encontrar quem? Os policiais civis, os policiais militares, os policiais federais, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal e assim por diante, os policiais penais. Então, esses sim, essas autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Bom, já que passamos agora pelos conceitos iniciais, pelas modalidades, vamos agora às espécies da prisão em flagrante. E as espécies da prisão em flagrante são encontradas no artigo 302 do Código de Processo Penal também. E diz assim o artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, ou é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, ou é encontrado logo depois,
com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então, vemos o artigo 302 e os seus incisos. Então, quem é quem aqui? Bom, primeiro, o flagrante próprio, propriamente dito, real, perfeito ou verdadeiro, é quando alguém está cometendo a infração penal ou acaba de cometer. Incisos 1 e 2 do artigo 302 no Código de Processo Penal. Então, quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometer a infração penal está em flagrante delito, está em um flagrante propriamente dito, está em um flagrante próprio, está em um flagrante real, verdadeiro. Ele está com a arma apontada para a vítima, ele acabou de disparar contra a vítima, acabou de ferir a vítima, acabou de roubar a vítima, acabou de furtar a vítima. Segunda espécie de prisão em flagrante é o impróprio, o imperfeito, o irreal ou quase flagrante. É o inciso 3º do artigo 302, ou seja, quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Ou seja, você não viu o fato acontecer, a autoridade policial não viu o fato acontecer, ter acabado de acontecer, mas ele é perseguido logo após ter acontecido. E um aviso, essa perseguição tem que ser contínua, mesmo que demore 5, 10, 24 horas, 48 horas, tem que ser uma perseguição contínua e ininterrupta. Porque se nessa perseguição perde-se essa continuidade, então já não se poderá mais falar em uma prisão em flagrante, um flagrante impróprio ou imperfeito ou irreal. Se o suspeito fica escondido por muito tempo, então esse flagrante se perde. E aí a gente volta para a regra, qual é? Essa pessoa que, por exemplo, fique escondida por muito tempo, só poderá ser presa com uma decisão escrita e fundamentada por um juiz de direito. Então, é uma perseguição que tem que ser feita logo após, um curto espaço de tempo, mas a perseguição tem que ser contínua e ininterrupta. E por último, temos a última espécie de prisão em flagrante, que é o qual? O presumido, o ficto. Quem é? Quem se encontra na situação? É aquele que é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Ou seja, mais uma vez, você não viu a infração penal ser cometida, não há perseguição, mas assim que o crime é cometido, a vítima diz policial, acabei de ser assaltada, ele está por aqui na região. Então a polícia faz ali a ronda na região, nas ruas ao redor do local do crime, e encontra o suspeito com o celular da vítima, com os documentos da vítima, com a bolsa da vítima, até mesmo com a arma usada durante o cometimento do crime da infração penal. Então ainda há um certo resquício, ainda há uma certa flagrância, o crime ainda queima, por assim dizer, porque ele está com armas, objetos, papéis que façam presumir que ele é o autor da infração penal. Bom, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre todas as formalidades, procedimentos que estão ali ao redor para que o flagrante seja devidamente formalizado. Então, mais uma vez, eu peço sua curtida, seu comentário, o compartilhamento desse vídeo, tá bom? E até os próximos vídeos.